Química orgânica, classificação das cadeias carbônicas. Vamos à aula. Cadeia carbônica é a parte básica, fundamental do composto orgânico. Ela é identificada, ou seja, definida como a maior sequência de átomos de carbono que nós podemos pegar num sentido único. O que é isso? Como assim? Então veja esse átomo de carbono. Eu vou começar por ele, vou seguir as ligações e vou passando pelos outros átomos de carbono. Então, a partir desse carbono, eu sigo essa ligação e chego nessa. Então, eu vou seguindo pelos átomos de carbono e a maior quantidade de átomos que eu conseguir passar numa sequência única é a cadeia carbônica. Então, aqui eu tenho uma cadeia carbônica com 2 carbonos. Esse composto aqui, maior um pouco. Então, vou começar a contar a partir desse carbono. Então, 1, 2, 3. Notem que aqui eu tenho 2 caminhos possíveis. Eu posso descer ou posso continuar em frente. O que é o sentido único? Então vamos fazer aqui, 1, 2, 3, 4. Desci. Eu passei por essa ligação descendo. Eu não posso voltar por ela e continuar pegando átomos de carbono. Então isso é um sentido único. Então, você vai considerar as ligações como uma rua de mão única. Você não pode voltar pela contramão. Então, essa opção, eu vou ter 4 átomos. 1, 2, 3, 4. Que outras opções eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Então, a maior quantidade de carbonos que eu consegui pegar foram 5, que é essa parte linear aqui. Então, essa é a cadeia carbônica. Notem que esse carbono ficou do lado de fora, eu não consegui pegá-lo, porque eu fiz uma escolha. Eu fui contando a partir daqui, ou eu pegava esse carbono e ficava com 4, ou eu pegava os 2 da frente e ficava com 5. Cadeia carbônica sempre é a maior sequência. Então esse carbono aqui não pertence à cadeia carbônica. Então a classificação, eu coloquei aqui por cores, para chamar a atenção. Então nós temos 4 classificações básicas para as cadeias carbônicas. Primeiro é o tipo de fechamento. A cadeia vai ser aberta. Quando eu começar a contar os átomos, eu começo no carbono e termino em outro átomo diferente. Ela vai ser fechada quando formar um ciclo. Você começa a contar no carbono, vai seguindo as ligações e você vai voltar nesse mesmo carbono. Aqui eu coloquei cadeia mista, coloquei com asterisco também. Por quê? Na definição, vocês viram que a frase estava no singular, é a maior sequência. Não tem as maiores sequências. Então a cadeia carbônica ela é única. Então numa cadeia mista, que vai ter uma parte aberta e uma parte fechada, nós vamos ter que identificar qual é a cadeia, o chamado de principal, ou seja, qual é a cadeia carbônica verdadeira. A que for maior e também a que tiver, se as duas cadeias tiverem mesmo tamanho, vamos supor que as duas, a aberta e a fechada, tem 6 carbonos. Nós vamos olhar outras estruturas para nos ajudar a identificar qual é a mais importante. Então, na cadeia mista, nós temos que fazer a opção por aberta ou fechada. Nós classificamos uma cadeia só carbônica. Você não pode classificar uma parte aberta e uma parte fechada. Então, nós temos que pegar a cadeia carbônica, que é a mais importante. Depois, vamos classificar a disposição dos átomos. Na cadeia aberta, os átomos podem estar todos dentro da cadeia, ou pode ter átomos sobrando do lado de fora. Tipo de ligação, nós podemos ter só ligações simples, cadeia saturada, ou insaturada quando aparece pelo menos uma dupla ou uma tripla. Tipo de átomo que compõe a cadeia, nós podemos ter todos homogêneos, ou seja, iguais, cadeia carbônica só tem carbonos, ou podemos ter um heteroátomo, hétero é diferente, então podemos ter um átomo diferente entre carbonos. Para as cadeias fechadas, nós temos 2 tipos também, chamadas aromáticas e as não aromáticas. Então vamos aos exemplos. Cadeia aberta. Então, eu comecei a contar os carbonos daqui e parei de cá. Tem 2 pontas aqui, 2 extremidades. Então, isso é característico da cadeia aberta. Ela também recebe o nome de acíclica, ou seja, não cíclica, ou alifática. Sempre que eu tiver mais de uma extremidade, é a cadeia aberta. Então aqui eu tenho 2 extremidades na cadeia, ainda tem mais essa ponta de carbono sobrando aqui. Cadeia fechada, chamada de cíclica. Então notem,
eu vou começar a contar as ligações, passar pelas ligações desse carbono. Então, daqui, venho para cá, descendo, voltando e subindo. Eu volto ao mesmo carbono. Aqui é a mesma coisa. Eu vou seguindo as ligações e vou voltar ao mesmo carbono. Isso é uma cadeia fechada ou cíclica. Nas cadeias fechadas, nós temos dois tipos. As chamadas alicíclicas, que são as não aromáticas, que é essa primeira cadeia, e as aromáticas, que é essa segunda cadeia. Qual é a diferença básica entre elas? Na cadeia aromática, eu vou ter uma alternância entre ligações duplas e simples. Então, dupla, simples, sempre alternado. Na cadeia alicíclica ou aromática, eu posso ter duplas ligações? Sim, só que não vou ter essa alternância aqui. Lembrando que na cadeia fechada, nós não temos ligação tripla, porque a geometria da ligação tripla ela é linear. Então, força o anel e ele é rompido. Aqui um exemplo de cadeia mista. Nós temos uma parte fechada e a parte aberta. Lembrando do conceito que a cadeia carbônica é a maior sequência de átomos de carbono no sentido único. Nós temos uma parte que tem 6 carbonos e uma parte com 2. Então, para classificação, para efeito de classificação, esta é a cadeia carbônica. Isso aqui está fora da cadeia, então nós vamos ignorar essa parte aberta e classificar apenas a cadeia fechada. Cadeia normal, também pode ser chamada de reta ou linear, é aquela que todos os carbonos estão dentro da cadeia. A classificação normal é para as cadeias abertas. Então, na cadeia aberta, todo o átomo de carbono pertence à cadeia. Aqui, ó, o que nós temos? Nós podemos desenhar ele de forma reta ou a ligação também pode ser feita de forma diferente. A cadeia aqui não está totalmente retinha. Porém, o nome reta, aí você não pode confundir, não é porque tem que estar alinhado, é porque todos os carbonos têm que estar dentro. Isso aqui não é uma reta, né? Tem uma curva aqui, né, de 90 graus. Mas todos os carbonos estão dentro da cadeia. Então, ela é chamada de reta ou linear. A cadeia ramificada, ela vai ter carbonos que não pertencem à cadeia. Então, aqui está a cadeia principal e esse carbono está de fora. Essa é a ramificação. Então, esse carbono aqui faz com que a cadeia seja classificada como ramificada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, não dá para pegar esse carbono, porque eu não posso passar pela ligação e voltar para depois continuar. Então, sobrou carbono de fora, cadeia ramificada. Cadeias saturadas, nós vamos olhar dentro da cadeia carbônica, tipo de ligação, só ligação simples, então é saturada, dentro da cadeia. Notem que tem um átomo da cadeia que tem uma ligação dupla, mas essa dupla é externa, um átomo que não pertence à cadeia. Então nós ignoramos essa ligação para efeito de classificação. Só classificamos as ligações entre os átomos que pertencem à cadeia. A cadeia insaturada, ela vai apresentar uma dupla ou uma tripla entre átomos da cadeia. Então ela vai pertencer à cadeia. Então essa dupla de cá, com o oxigênio, ela está fora, ela é ignorada. A classificação de insaturada é por causa dessa dupla interna à cadeia. A cadeia é chamada homogênea, homo significa igual. Então todos os átomos que compõem a cadeia são do mesmo tipo, são todos carbonos. O tipo de ligação entre eles não interessa para classificar se é igual ou diferente. Você vai classificar o átomo. Então aqui todos os átomos são carbono, cadeia homogênea. A cadeia heterogênea, hetero, diferente, vai ter um átomo diferente dentro da cadeia. Mas notem o seguinte, obrigatoriamente esse heteroátomo, o átomo diferente, ele tem que estar entre dois carbonos. Se você não tiver essa característica de o átomo diferente estar entre dois carbonos, ele não vai pertencer à cadeia. Como é o exemplo que eu coloquei aqui do lado. 2 carbonos, o O, outro O e o carbono. Esses dois Os não podem ser considerados heteroátomos. Por quê? Entre eles não tem carbono. Esse oxigênio está ligado a um carbono e um oxigênio está ligado entre dois carbonos. Essa é a mesma coisa. Então aqui a cadeia carbônica ela foi rompida. A cadeia carbônica é só essa parte aqui, ó. Só esses dois carbonos, porque aqui só tem um, tá? A maior parte. E esse aqui fica de fora, não pertence à cadeia. Cadeia aromática, quando a cadeia for fechada e tiver uma alternância entre ligações duplas e simples.
dupla simples alternada sempre. Uma observação que as cadeias aromáticas, por ter essa característica de ter ligações duplas e simples alternadas, elas obrigatoriamente têm que ser formadas por número par de carbonos. Então, aromáticos com 4 carbonos, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. A cadeia aromática ela pode ter um anel apenas, uma cadeia aromática, ou mais de um. Quando apresentar apenas um, vai ser chamado de mononuclear. Um núcleo aromático, uma cadeia aromática. Quando apresentar mais de um, será chamado de poli. Então aqui 3 anéis aromáticos, a cadeia é polinuclear. Caso tenha mais de uma cadeia aromática, nós temos que classificá-las como isoladas, quando elas não têm carbono em comum. Aqui os 6 carbonos desse anel aromático não estão nenhum ligados a esse outro anel. Então tem um carbono no meio aqui, intermediário. Então elas estão isoladas. Aqui nós temos uma cadeia aromática chamada de condensada. Por quê? Porque eu tenho átomos que pertencem a mais de um anel. Esses átomos que estão aqui no meio. Eu destaquei aqui em vermelho. Eles pertencem tanto a um anel quanto a outro. Então a cadeia é condensada, está junta, está grudada, tem átomos em comum. Então aqui o resumo para cada tipo de cadeia. Quando a cadeia for aberta, você vai chamar ela de aberta, alifática ou alicíclica. Você vai classificar se todos os carbonos estão dentro da cadeia, normal. Se tem carbono de fora, ramificada. Tipo de ligação. Se todas as ligações dentro da cadeia são simples, saturada. Se tem ligação fora da cadeia, insaturada. Se eu tenho todos os átomos dentro da cadeia iguais, homogêneo. Se eu tenho um átomo diferente entre 2 carbonos, heterogêneo. Para as cadeias fechadas, então a primeira classificação é fechada, e você vai ter que escolher um dos lados aqui inicialmente. Então, quando ela não tiver a dupla simples alternada, então ela não é aromática, ou alicíclica. Então as cadeias fechadas alicíclicas, não aromáticas, você vai classificar o tipo de átomo que está na cadeia, se é homogênea ou se é heterogênea, só átomos de carbono iguais ou átomos diferentes. E o tipo de ligação, só tem ligação simples saturada, aparece a dupla ligação insaturada. Lembrando, cadeia fechada não tem a tripla, porque a geometria da tripla é linear, ângulos de 180 graus. O anel rompe, quebra a cadeia. Então, se a cadeia for fechada, tiver a dupla simples alternada nas ligações do anel, ela vai ser aromática. A classificação homogênea e heterogênea é muito rara de aparecer. Por quê? Porque os anéis aromáticos nós usamos corriqueiramente, tanto no ensino, nos exercícios, nas provas, normalmente eles vão ser homogêneos. E para ter um heteroátomo, uma cadeia aromática, que característica esse átomo tem que ter? Lembrando que nós temos duplas simples alternadas, então um átomo que pertence à cadeia aromática, ele tem que fazer no mínimo 3 ligações. Então nós nunca vamos ter ali um oxigênio heteroátomo no anel aromático, porque o oxigênio faz 2. O que nós vamos ter? Átomo com 3 ligações é o nitrogênio. Então as cadeias aromáticas heterogêneas, obrigatoriamente nós vamos ter átomos de nitrogênio ali. Tá? Mas é raro ser apresentado um aromático heterogêneo. A maioria será homogêneo. Por isso que, na maioria das vezes, nem aparece essa classificação de homogêneo e heterogêneo. Mas eu deixei aqui para chamar a atenção, caso apareça. Então, se a cadeia é aromática, você tem que dizer quantos anéis aromáticos ela tem. Se tiver apenas um, mononuclear. Se tiver mais de um, polinuclear. Sendo polinuclear, tendo mais de um anel, nós temos que classificar. Se esses anéis têm carbono em comum, são condensados. Se não tem carbono em comum, são isoladas. Aqui, voltando àquela figura inicial, onde mostra toda a classificação, a gente passar pelas classificações. Então, a primeira classificação é o fechamento. Então, que tipo de cadeia eu vou ter? Cadeia aberta ou fechada? Então, supondo que eu tenho uma cadeia aberta, eu comecei a marcar a cadeia num carbono, parei em outro carbono diferente, então essa é a característica da cadeia aberta. Eu vou classificar qual é a disposição dos átomos, se todos estão dentro da cadeia, normal, ou se tem átomo fora, ramificado. Depois, o tipo de ligação dentro da cadeia, saturada, todos são ligados por ligações simples. Insaturado, aparece pelo menos uma dupla ou uma tripla. Notem que
A existência de uma dupla ou uma tripla na cadeia carbônica já faz com que a gente ignore a ligação simples. Elas são mais importantes, então recebe o nome de insaturado, e nós ignoramos a ligação simples caso exista. E depois, qual é o tipo de átomo que forma essa cadeia? Se todos são iguais, só carbonos, homogêneo. Se tem átomo diferente entre dois carbonos, heterogêneo. Nas cadeias fechadas, nós temos dois tipos, né? Então vamos ver as não aromáticas primeiro, ou seja, as que não têm dupla simples alternando nas ligações dentro da cadeia. Nós vamos classificar o tipo de ligação, só ligação simples ou ligação dupla, e o tipo de átomo. Se todos são carbonos, mas tem alguém diferente. Nós não vamos classificar normal e ramificada. Por quê? Porque uma cadeia fechada, se tem átomo de fora, é porque é uma cadeia mista. Então depois nós vamos falar da cadeia mista. Então nós estamos classificando sempre a cadeia principal, ou seja, a maior. Podemos também ter a cadeia fechada aromática. Característica: ligações duplas simples alternadas na cadeia carbônica. A classificação homogênea ou heterogênea pode aparecer. Eu coloquei ela separada, porque ela não é obrigatória, porque, como eu já disse, a maioria das vezes vai apresentar-se homogênea. Então nós vamos classificar mono ou polinuclear, se tiver apenas uma cadeia, mono, ou se tiver mais anéis aromáticos, poli. Sendo polinuclear, tendo mais de um, temos que dizer se eles estão grudados, têm átomos em comum, condensados, ou isolados, não têm átomos em comum. Notem o seguinte, importante lembrar, chamar a atenção a esse detalhe. Cadeia aromática, você não vai classificar a ligação. Você não vai falar se ela é saturada ou insaturada. Por quê? Porque ela é sempre insaturada. Tem que ter dupla simples alternada, isso é próprio dela. Então você não vai fazer esse tipo de classificação. Mesma coisa para normal e ramificada. Você está classificando a cadeia fechada, se tiver carbono do lado de fora, não te interessa para essa classificação. Bom, e se a cadeia é mista, o que vai acontecer? Como já falado pela definição, nós temos que marcar a cadeia carbônica sendo a maior sequência de átomos de carbono. Então, quando a cadeia é mista, tem parte aberta e fechada, nós temos que decidir qual é a cadeia principal. Se é aberta, e fazemos a classificação da cadeia aberta, ou se é fechada e seguimos a classificação das cadeias fechadas.